Salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Hoje, o vídeo de hoje vai ser sobre as maiores contratações feitas aqui no Brasil nessa última janela de transferências que teve no começo do ano. Inclusive ainda estão tendo algumas especulações, inclusive que eu sempre trago para vocês no vídeo do Mercado da Bola. Se você não assiste o Mercado da Bola, sempre sai na sexta-feira, então esse vídeo está saindo na segunda. Então volta e assiste o vídeo de sexta-feira. Se você é novo no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha para ajudar a divulgação no canal. E não esquece do like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Vamos começando o vídeo aqui então. O primeiro jogador que eu vou trazer aqui pra vocês foi contratado por um clube que foi contratado por esse clube, que foi o clube que mais gastou nessas últimas duas janelas de transferências. No ano de 2020 foi um dos times que mais gastou, e nesse ano de 2021 também foi um dos times que mais gastou. Estou falando do time do Atlético Mineiro, que contratou o Hulk. O Hulk chegou totalmente com esperanças de ser teoricamente o melhor jogador do time do Atlético Mineiro. Inclusive já deu um rolo lá com o Cuca falando que ele precisava de mais minutos, tal, não sei o que. Aí o Hulk jogou pela Libertadores no segundo tempo contra um time, esqueci o nome do time. Ele meteu 2 gols, foi eleito acho que o melhor da partida. O Hulk entrou e decidiu o jogo com o Atlético Mineiro. Ele chegou ganhando, vai ganhar, né, um dos salários mais altos do futebol brasileiro. Eu não sei o número de salário, tô falando qualquer número aqui, vou chutar qualquer valor dessa, tá ganhando pelo menos R$1,5 milhão de reais de salário. E por incrível que pareça, ele é a primeira passagem dele, né, melhor dizendo, é a primeira passagem dele realmente no futebol brasileiro. Porque ele começou lá no Vitória lá da Bahia, mas logo foi vendido para fora, ficou anos e anos na Europa, jogou na China também, teve boas passagens por Porto, teve boa passagem pelo Zenit também da Rússia, e também teve boa passagem na China, onde ele é considerado um dos ídolos do Xangai SPG, que foi o time que ele jogou lá na China. Outro jogador que eu vou citar aqui foi contratado pelo time do Internacional, que é o Taison. Essa negociação demorou um pouquinho para se concretizar, por conta de você não sabia se o Taison só iria sair ao final do contrato, se ele iria rescindir o seu contrato. E essa segunda opção foi o que acabou acontecendo, ele rescindiu seu contrato com o time do Shakhtar após anos no time do Shakhtar. Acho que é um dos maiores ídolos da história do time do Shakhtar, ganhou não sei quantos títulos lá, era inclusive capitão do time do Shakhtar, só nesses últimos meses, porque ele acabou brigando com o técnico, então estava meio que afastado do elenco, mas é um dos ídolos da história do Shakhtar e retorna ao clube que o revelou. Ele ainda é novo, tem só 32 anos mais ou menos de idade, então tem muita coisa para jogar, principalmente nesse time do Internacional, que é um time muito bom e que também é treinado pelo Miguel Ángel Ramírez, que é um baita de um técnico. O Internacional está voltando a ir bem, né? Tinha ido mal na Libertadores, então já tinha caído um pouco, já tinha sido um pouco criticado, mas agora o Internacional ganhou com folga de um time lá não sei se é o nome do time, mas ganhou com folga, ganhou jogando bem, ganhou com uma boa vantagem, então meio que recuperou o bom outro futebol. Jogador que o time do Atlético Mineiro trouxe nessa temporada foi um dos principais jogadores do time do River Plate nesses últimos anos, desse time vitorioso do River Plate, do time do Marcelo Gallardo, que é o Nath Fernandes, que chegou custando aproximadamente 32 milhões e meio de reais custando ao Galo. Então ele chegou com um valor muito alto, gerou até comoção na despedida dele do River Plate, e reza a lenda que ele pode receber, que ele vai receber, né? Vai não, né? Que já está recebendo, porque ele já chegou faz um tempo já no time do Atlético Mineiro. Não sou eu que estou cravando, é o que dizem, que ele recebe 13 milhões de reais de salário. Óbvio, não 13 milhões todo mês, mas diluídos nos 12 meses do ano, né? Então já dá pra ver que o cara, pelo preço, é um excelente jogador, porque o Nath Fernandes jogou muito pelo time do River Plate, ganhou a Libertadores, chegou a jogar Mundial de Clubes, ganhou não sei quantos campeonatos argentinos. Então, pelo valor, acho que foi um valor até que razoável, porque ele é um excelente jogador. E salário também já acreditava que ele ia receber um baita de um salário, porque o Nath Fernandes joga. Bom, agora eu vou falar no jogador contratado pelo time do Atlético Paranaense, que eu vinha trazendo essa novela, que vinha sendo esticada. E quem acabou levando foi o time do Atlético Paranaense, que ainda tinha na disputa o time do Fluminense, que estavam tentando contratar o Matheus Babi, mas quem conseguiu realmente foi o time do Furacão, que foi destaque no time do Botafogo, o Matheus Babi, na última temporada. Apesar do Botafogo ter caído para a segunda divisão, foi um dos poucos destaques daquele time do Botafogo, e o time do Atlético Paranaense acabou comprando. Mas para quem não sabe, ele não pertencia ao time do Botafogo, desculpa. Ele pertencia ao time do Serra Macaense, porém ele estava emprestado ao time do Botafogo. Então quem acabou recebendo o dinheiro
foi o time do Serra Macaense, e acho que o Botafogo deve ter pego algum dinheiro por ser meio que o clube vitrine, né, por ele ser vendido, e dizem que foi aproximadamente 12 milhões de reais essa compra do time do Atlético Paranaense com o Serra Macaense. Agora, outro jogador contratado pelo time internacional é a promessa chilena Carlos Palacios, que chegou totalmente cercado por expectativas e também assinou um contrato bem longo com o time do Internacional. O Internacional acredita que ele pode dar resultado, quem sabe até ser vendido para fora por algum time europeu, algum outro time que possa o Internacional ter um lucro nessa compra. Eles pagaram aproximadamente 16 milhões e meio de reais. E ele, inclusive, já foi convocado para a seleção chilena, acho que foi convocado já para a principal, para jogar um amistoso recentemente, um pouco antes dele estrear pelo time do Internacional. Ele foi convocado para um amistoso com a seleção chilena. Não sei se acabou indo bem, porque eu não tive informações sobre esse jogo, procurei, mas não achei muita coisa, não achei nada que dissesse sobre o Carlos Palacios. Ele ainda é uma promessa, então vai ter que, teoricamente, esperar um pouquinho para ele realmente se adaptar ao time do Internacional, entender realmente as ideias do Miguel Ramírez. Eu não conheço muito esse jogador, então não posso dizer se ele é talentoso, se não é, se é um jogador doidão, que gosta da porrada, não sei como é que é esse jogador. Mas pelo Internacional ter pagado 16 milhões e meio de reais e acreditar que ele possa se tornar um talento, então acredito que o jogador deve ser bom sim. Bom, agora um contratado pelo time do São Paulo é o zagueiro Miranda, que chegou após ter seu contrato expirado, né, com o time do Jiangxin Suning. Não, Jiangxin Suning, estava falando errado, Jiangxin Suning, que estava por esse time chinês, acabou acabando seu contrato, ele retornou ao time do São Paulo, inclusive, para quem não sabe, já jogou pelo time do São Paulo antes mesmo dele ir para a Europa, inclusive rodou o Atlético de Madrid, jogou na Inter de Milão e depois foi para a China, então já tem muita experiência, jogador de Copa do Mundo, inclusive era para ter jogado mais de uma Copa, não só de 2018, mas também ter jogado a de 2018 também, quem sabe, de 2014, ele também estava muito bem, acho que ele estava no Atlético de Madrid naquele ano, inclusive foi finalista da UEFA Champions League, e ele não foi convocado, mas isso não é um papo para agora. O Miranda, a gente sabe que é um excelente zagueiro, pela experiência que ele tem, pode acrescentar muito nesse time do São Paulo. E o time do São Paulo vem jogando muito bem. Inclusive ganhou ontem pela Libertadores, ganhando de 2-0. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira, então o jogo foi na quinta-feira da Libertadores. E o time do São Paulo até que teve um bom rendimento, apesar de ter sofrido um pouco, acabou jogando bem. Ainda falando do time do São Paulo, que foi um dos times que mais contratou nessa janela de transferências que teve para contratar, que contratou o meia Martim Benítez, que estava no time do Vasco, mas que ainda pertence ao time do Independente da Argentina. Ele está emprestado ao time do São Paulo, foi um dos destaques do time do Vasco, apesar do rebaixamento. Ele com o Germancano foi um dos destaques daquele time do Vasco, e por ter sido um dos destaques do time do Vasco, foi cedido por empréstimo ao time do São Paulo, que inclusive, como eu disse, está jogando muito bem. Fez um gol pelo primeiro jogo dele na Libertadores, que o São Paulo ganhou de goleada contra um time... Não é o União La Calha. Eu esqueci o nome do time, mas ele acabou fazendo um dos gols, marcou um baita de um golaço. E o Benítez também está jogando muito bem pelo meio campo do São Paulo, com um jogador de muita criatividade. Vou agora falar de dois jogadores contratados pelo time do Fluminense. O primeiro é o jogador Casares, que foi muito bem no time do Atlético Mineiro. Apesar desses últimos anos dele no Atlético não tenham sido tão bons, ele teve uma boa passagem pelo time do Atlético Mineiro e buscando se reencontrar. Passou pelo Corinthians, mas passou totalmente desapercebido praticamente o time do Corinthians. Acho que não ficou nem 6 meses no time do Corinthians. E por seu contrato estar expirando, assim como aconteceu com o Miranda, o contrato dele estava se expirando com o time do Corinthians. O Corinthians não quis renovar, era um contrato curto que ele fez com o time do Corinthians. Não quis renovar, então o Fluminense abriu as portas para ele. Inclusive um jogo pela Libertadores, aí o Casares foi muito bem também. O jogador é o Abel Hernandes, do time do Fluminense, que teve uma boa passagem pela Europa, então é um jogador muito experiente, um jogador muito respeitado, né, aqui no Brasil por toda a história que ele teve. Chegou para ser o substituto do Paulo Guerreiro do time do Internacional, que acabou se lesionando, teve uma lesão muito séria, mas acabou não correspondendo às expectativas do time lá do Internacional. E foi ao time do Fluminense, que é o mesmo caso que aconteceu com o Casares. O contrato estava expirando com o time do Internacional, então acabou indo para o time do Fluminense, onde abriram as portas para ele lá. Inclusive, acho que ele já marcou um gol pelo time do Fluminense, acho que foi no Campeonato Carioca. Agora falar do time mais rico aqui do Brasil, foi o time do Flamengo, que contratou o zagueiro Bruno Viana por empréstimo no time do Braga de Portugal. Após ano passado ter tido muitas críticas com o setor defensivo, principalmente
pelos parceiros do Rodrigo Caio, depois da entrada do Ilharão não teve mais esse problema, mas com o Léo Pereira, Gustavo Henrique, os moleques da base que entraram meio que no desespero para jogar no time do Flamengo, corresponderam muito mais do que esses dois jogadores que são experientes, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, que jogava pelo time do Santos. Então ele chegou para meio que, como pode dizer, ser até um reserva imediato ou até brigar pela titularidade, apesar do Ilharão estar jogando bem na zaga do Flamengo. Bruno Vieira é um excelente zagueiro, que veio por empréstimo do time do Braga, lá de Portugal. E por último, o reforço do time do Grêmio, que é o lateral direito, Rafinha, após ter saído do time lá do Olympiacos da Grécia, foi muito especulado no time do Flamengo, deu até uma repercussão por ele ter dito que problemas não foram questões financeiras, como o Marcos Braz tinha dito, que é um dos dirigentes lá do Flamengo. Ele acabou assinando com o time do Grêmio, vai ser teoricamente o titular da posição, apesar de ter outros bons jogadores na lateral, ele vai ser o titular da lateral direita. O Rafinha, a gente sabe que é um excelente jogador, foi muito bem no Campeonato Brasileiro 2019, na Libertadores também, onde o time do Flamengo foi campeão. Ele é um excelente jogador, pode agregar muito tecnicamente, quanto pela experiência que ele tem por já ter rodado na Europa, jogou no Schalke, jogou no Bayern, jogou no Olympiacos e também pela passagem que ele teve no Flamengo também. O Minihouse, diz aí qual que você achou que foi os melhores ou até a melhor contratação dele? Pra mim as melhores contratações foram o Nath Fernandes do Atlético Mineiro e também o Miranda que foi pro São Paulo. Pra mim essas foram as melhores contratações. Por você, não acho que essas foram as melhores de todas, porque também teve uma boa que eu achei aqui, que foi a do Tyson voltando pro time do Internacional. O Tyson é jogador de Copa do Mundo, jogou a Copa de 2018. Apesar de ter sido muito contestado, ele é um excelente jogador, como eu disse, ídolo no time do Charles, também é um excelente jogador, sabe jogar tanto na meia, quanto também sabe jogar pela esquerda. Ele é um excelente jogador, o Tyson, e é um jogador que pode agregar muito no time do Internacional também. E o Benítez eu também gostaria de destacar, porque é um excelente meia, pode ajudar muito na criatividade do São Paulo. Então, cara, esses dois jogadores, esses dois que eu citei, esses dois que você disse, são bons nomes também que reforçaram o seu time. Bom, você não vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha para ajudar você no canal. E não esquece do like também, demorou? Então, grande abraço para vocês, falou e fui!